Vamos para mais uma entrevista com elas. E com ela, Daniela Santos. E com ela, Teodora Malacrida. Hoje tem uma conversa muito especial. Mais uma conversa muito especial. Aliás, nós estávamos ansiosíssimas. Demais. Né, e é a primeira vez, Teodora, que a gente vai entrevistar um casal aqui no nosso podcast. Hoje tá especial, tá diferente. Apresenta aí o casal que tá com a gente na nossa estreia. E que casal. Olha só, de um guarda-roupa para um casamento. Ah, tem história aí, hein? Tem história hoje. Prepare seu cafezinho ou qualquer bebidinha que você tiver aí. Senta com a gente e vem para conhecer a história da Chenerry e do Fabiano. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Nossa, que honra estar aqui. Ai, que gostoso. A honra é toda nossa. Estamos muito felizes que vocês estão aqui com a gente. Vamos conversar, bater papo. É uma satisfação estar aqui. Muito bom. Ai, que gostoso. Gente, Chenerry e Fabiano são empreendedores aqui de Tangará da Serra, com mais uma dessas histórias, né, Dani? De tirar o chapéu, de cair o queixo. E uma proposta totalmente inovadora, pelo que a gente já conversou aqui nos bastidores. Né? Vamos conversar sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre prosperidade para todos nós. Nossa, qualidade de vida, que é isso que a gente está levando. Todo mundo merece. Clientes. Liberdade financeira, né? Nossa, nosso sonho, liberdade financeira. É só procurar HS Consórcio, Fabiano Investimentos, que tá tudo bem. Tá no lugar certo. Com as pessoas certas, tá no lugar certo. Tá lá, tá vendo? E olha só, mas antes da gente entrar nesse assunto principal, que é investimento, eu vou pegar a deixa da Teodora para a gente entender como é que essa história começou lá no início. Que história é essa de montar um guarda-roupa e arrumar um casamento? Conta aí, Fabiano, quero saber. Então, né, essa parte eu vou deixar um pouco para a Chenerry, que ela é mais prática disso. Ah, ela é mais prática. Então, basicamente, assim, eu sou paranaense e decidi fazer faculdade de matemática, porque não tinha dinheiro para fazer arquitetura, porque eu era muito boa em desenho e matemática, em cálculo, né? E eu não tinha dinheiro, falei, vou fazer matemática. Me formei e na época... Lá no Paraná. No Paraná, isso. Me formei em Umuarama. E aí, na época, estava muito lotado, assim, eram muitas pessoas. E eu falei assim, eu vou pro Mato Grosso. Isso em 2006. Tinha asfalto, só tem Campo Novo do Parecis. Era lindo. E você escolheu Castanheira? Não, Castanheira me escolheu. Como que foi? Castanheira me escolheu. Por quê? Como eu morava numa cidade pequena lá do Paraná, as pessoas sabiam que eu queria ir para o Mato Grosso. E uma pessoa em comum chegou em mim, tem uma professora, falou, Chenerry, eu conheço uma cidade chamada Castanheira, eu dou aula lá no Mato Grosso, é assim, assim, e tá precisando de professor. Você não tem vontade de ir? Eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu liguei realmente na escola, confirmei, estava precisando e entrei em contato com algumas pessoas que pudessem ir comigo. Mas nenhuma que estudava comigo queria. Imagina, sozinha. Que loucura, né? Querer. Aí eu tenho uma amiga, Raquel. Então, Raquel, beijo. Raquel de onde? Ela é de Alto Piquiri, está em Castanheira ainda hoje. Olha, nós somos amigas legal. Desde os 10 anos. A Raquel vai ser a madrinha do nosso filho. Ai, ela é maravilhosa. E aí eu falei, Raquel, eu tô indo para uma cidade chamada Castanheira, assim, você tem coragem de ir? Ela falou, tenho. Que e legal. nós viemos, nós duas, sozinhas. Dia 10 de fevereiro de 2006, a gente estava lá em Castanheira. 2006? 2006. Aí, sem conhecer nada, nem ninguém, já só com uma mala e um diploma. Anos. Fez 18 anos que eu estou no Mato Grosso. Fiz esse mês. E aí você precisava comprar um guarda-roupa. Isso. E aí, na verdade, até chegar na história do guarda-roupa, então não tinha, só tinha a roupa e o diploma. Não tinha dinheiro para comer na estrada. Fiquei 3 dias sem comer na estrada. 3 dias? Sim, porque daí ficou atolado, né? Então, chovia nessa época, né? Na época de atoleiro, né? Não, tinha asfalto até Campo Novo. Pra frente não tinha. Isso, eu não conhecia atoleiro de ônibus, né? Chorei muito. Bateu nossa. Arrependimento? Quando eu cheguei na cidade, sim. Já começou. Meu Deus. Mas, gente, quem me conhece sabe. Pode falar mal de Castanheira, mas eu não posso. Caramba, assim, foi a cidade que me acolheu. Sim. Então, foi maravilhoso. Que eu legal. comecei a minha vida, comecei a minha história. E aí, então, não tinha dinheiro para nada. Para nada. Assim, naquela época, a gente recebia em maio, junho. E aí, agora você pensa, eu falo assim, olha, eu não tenho dinheiro e tal, preciso comer. Tem como você me ajudar e tal? Vou pagar só quando eu receber e tal. Imagina, se eu tinha dinheiro nem para comida, imagina móveis, né? Igual guarda-roupa, que ele já vai falar do guarda-roupa. Mas então aí começamos a trabalhar e tal, assim, com 21 anos. Você já chegou dando aula? Já cheguei dando aula.
Só que, curiosidade, eu sou formada em matemática, mas eu dei aula de química e física. Uau! Comecei dando aula de química e física. Era o que lá. tinha. Era o que tinha. E aí eu dei conta. E então eu não tinha os móveis. Aí uma professora me arrumou um colchão e foi indo. E nessa casa que essa mulher que nos convidou, então morava eu, a Raquel, mais duas mulheres. E aí então foi indo, só tinha o colchão, depois Sim. consegui comprar a cama e não tinha guarda-roupa. E o meu guarda-roupa era só tijolo e tábua. Dividido com a Raquel ainda, num quartinho minúsculo. Ixi, menor que esse espaço aqui. Meu Deus. E aí ele trabalhava como montador de... Fabiana era montador. Era Não montador era de nem móveis. vendedora ainda. Não. Aí chegou o guarda-roupa. Aí chegou o dia guarda-roupa. Vamos imaginar essa cena. Aí você foi lá montar o guarda-roupa da Chenery. Como é que foi, Fabiano? Que história, né? O casamento agora tem 2 filhos, né? Ai. E o negócio no meio agora, né? olha só. Agora tá tudo amarrado. Então, essa questão aí, eu era o único montador da loja em si, né? Que eu trabalhei numa loja de varejo por muitos anos. E eu fui montar esse belo guarda-roupa, né? E na casa de quem? A cidade muito pequena, todo mundo sabia que chegou novas professoras, novas, né? Olha que legal. E o As Fabiano professoras do vai lá, Paraná. o Fabiano foi encarregado. Ah, você já estava sabendo que já teria sabia, algo né? interessante. Fabiano, Ah, sem entendi. intenções. Aí você já vai mais produzido, né? Ele já tomou banho naquele dia. Já vamos vai um pouquinho mais alinhado, né? Mas a hora que a gente se deparou ali, tinha 4 tijolos e uma tábua ali. Era o guarda-roupa delas. Você chorou? Assim, de momento, a gente fica pensando, poxa, eu vim de tão longe, né? Aí, só que você também se vê, porque, assim, todos passam certas dificuldades. E naquele momento a gente também não era diferente. Mas você tá ali compartilhando, aí é um sonho que tá vindo através de um cliente que você está montando, é o teu sonho que tá agregado ali. E ali começaram histórias, né? Que legal. Aí, na verdade, nós começamos... tem uma história que é legal. Teve um casamento que aí eu falei assim... Quando eu falei assim, meu Deus, acho que é ele, né? Teve um casamento que nós fomos... eu fui convidada, mas a gente nem namorava. E aí, nós fomos na casa dessa pessoa e ele me chamou para dançar. Eu adoro dançar. Quando ele me chamou para dançar, eu falei, ai, é ele. Que vai me acompanhar nas festas. Tinha uma borboleta no estômago ali, ó. E aí nós começamos a namorar em agosto. Mas isso, na verdade, o do guarda-roupa nem é ainda a chave. Mas aí ele foi montar o guarda-roupa. Aí Mas lá não- vocês não se conversaram? Não, assim, o básico. Sim. E aí nós começamos a meio que conversar depois de julho. E aí, agosto, que a gente começou a ficar junto. Mas você voltou na loja? Nossa, eu nem lembro. Só Acho que, na verdade, não. essa história em si, ela acaba sendo mais fixada pela barriga. Por quê? Porque ela vai, me faz... Porque assim, a gente tinha alguns amigos em comum. Tinha aquela situação de fazer uma janta aqui, um almoço sim. ali. E sempre os mesmos, né? E nessa questão, acabou fazendo algo assim, que a gente E eu também... gosto de cozinhar, né? Sempre gostei de cozinhar. Então, aí comecei a fazer as coisas, enfim. E a gente começou a namorar em agosto. Só que essa ainda nem é a história-chave. A história-chave é a cozinha. Itatiaia Branca. Vou chegar nessa parte. Itatiaia Branca. Vocês vão entender. Tá. Começamos a namorar em agosto. E aí, então, naquele ano, eu voltei, então, para o Paraná, né? Para ver minha família e tal, no final do ano. E aí, deu virada do ano, deu janeiro. E naquela época, nós não tínhamos celular, né? Não. Não tínhamos celular. Era orelhão. Ai, gente, Sim, parece que a gente orelhão. é velho, né? Ah, não, relaxa. Deixa abaixo. Aí, a gente conversava por orelhão. E aí, teve um dia que ele me falou assim, Xê, eu comprei uma cozinha. Uma cozinha aqui, Itatiaia. E aí, você vai querer? Porque daí, se você não namorava, querer... né? Porque a gente namorava. Vocês já estavam Isso, a gente namorando. tava namorando. A gente começou a namorar em agosto. E senão eu vou levar pra minha mãe. Eu falei assim, meu Deus, será que você não quer casar comigo, né, gente? Nossa, que indireta, mais direta. Dani, Gente, essa foi boa. Você vai querer a cozinha, você Itatiaia? quer ou não quer essa cozinha Itatiaia? Isso eu vou dar pra minha gente, mãe. Gente, Se porque for para sua e pensa. sogra. Há 18 anos atrás, nossa, cozinha Itatiaia Branca, gente, nossa senhora. Eu falei assim, ai, eu vou ter uma cozinha, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou chegar lá, nós vamos casar, meu pai do céu? E aí, em janeiro, nós começamos a morar junto. Ou seja, começamos a namorar em agosto. Em janeiro, a gente já tava morando junto. Então, foi praticamente um pedido
pedido de casamento, te dar uma vai cozinha. pela cozinha. Foi por etapas, né? Começou ali no guarda-roupa. Começou no guarda-roupa. Depois a Foi pela- alimentação ali. Foi pela E aí a cozinha. cozinha. Foi pela cozinha. aham. Que legal! E como é que foi de Castanheiras pra Tangará da Serra? Como é que vocês chegaram pra cá? Então, eu já trabalhava nesse grupo já há um certo tempo. Então, como eu tinha ali o interesse de ser um gerente dessas lojas, eu falei, olha, eu pretendo ir, mas eu quero que você fique ciente do seguinte, o gerente então, né? Na primeira oportunidade, me coloca à frente, que eu quero ver se eu tenho esse potencial, né? Olha, Aí foi onde, em 2011, fomos convidados para vir para cá. Veio só eu até então. Viemos 2012. É. Quando o Heitor nasceu. O Aí- Heitor já tinha 4 meses. Aí, nesse quesito, eu comecei a trabalhar na loja e tal. Só que ali que eu comecei a perceber que eu não queria ser gerente. Eu começava a me destacar na linha de consórcio. Mas antes um pouquinho, Fabiana, só vou fazer uma pausa para o seguinte: tem algo muito interessante aí, que é, a gente te conheceu na história como o cara que foi montar o Sim. móvel, mas você já tinha a intenção de ser gerente dessa rede de varejo. Sim. Então, Isso. assim, como é que foi esse processo? Como é que você acreditava que você era esse cara? Por quê? Porque a gente está falando de determinação, a gente está falando de ambição profissional, que é uma coisa muito boa. Sim. A gente está falando de projeção de futuro. Como é que você tinha essa visão? Assim, vamos só fazer um parênteses que eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua projeção de carreira. Essa questão assim de você imaginar, né, numa posição diferente que você não está ainda, é você sonhar e acreditar que você tem potencial. Olha Uau. que massa. É, e É o que a gente assim- estava falando no último episódio que a gente gravou sobre realmente isso. Independente Acreditar. da classificação financeira, não é você ser soberbo. É você, primeiramente, acreditar em você. E, Perfeito. obviamente, no meio do percurso, vai ter pessoas que gostam de você, que também vão te relatar de uma forma diferente. Aham. Talvez não diretamente. Você tem potencial para isso. Mas os sinais vão acontecendo. Sério? Isso vai te fortalecendo a cada dia que você está indo no caminho certo. Perfeito. O seu coração com Isso certeza aí- pulava, né? Saltava Senhora. de E o- vontade e o que- de eu não quero mais isso, eu quero outra Não, coisa. eu quero mais. Isso, e assim, é uma coisa que é até interessante. A nossa filha, quando ela tinha acho que uns 4 anos, ela é muito inteligente, você conhece ela, né? Ela é maravilhosa. Ela olhou pra mim e falou assim: mãe, por que você escolheu meu pai? Ó, Sério? Ai, que Sério, bonitinho. pai, por que você escolheu minha mãe? Meu Do Deus, uma nada. criança de 4 anos com Sério, esse ela tinha uns pensamento. 4 anos, aham. E aí, uma das coisas que eu falei assim, é justamente por o seu pai ser honesto, ser trabalhador, ser esforçado, ser carinhoso. Então, assim, independente da situação que a gente vivia financeiramente falando, óbvio, nossa, era professora, mas na época o salário era muito mais baixo, há 18 anos atrás. Ah, né? era menor, né? Nossa, vixe. Nossa, e trabalhoso igual. Exato. E, na verdade, assim, e eu ganhava mais que ele, né? Então, o que acontece? A gente vivia toda aquela situação e, então, nós engravidamos em Castanheira. Tá. Nós tivemos o nosso filho em Castanheira. Então, na verdade, foi em Juína, né? Porque Castanheira não tem, olha só, Hospital. não tem hospital, tem que ir para Castanheira, para Juína para ter filho. E aí nós decidimos ter filho, e aí o Heitor nasceu em junho de 2012. E nisso, praticamente 3 meses depois, ele recebeu o convite para a gente vir para Tangará. Que legal. E eu não queria vir para Tangará, né? Então, assim, até então... Porque, assim, Castanheira é muito bom para morar, é tranquilo, você conhece as pessoas, é as pessoas te pequeno. ajudam. Aham. Tem um lado bom e tem um lado ruim, óbvio. Mas a gente passou por algumas situações e nós dois sentamos e decidimos, não, vamos mudar para Vamos. Tangará. E aí você pensa, nós mudamos para cá, o Heitor, ele era um bebê de 4 meses. Uma mãe... Sozinha, com um bebê de 4 meses. Professora, e ele com bronquite asmática. E era só nós. Assim como é hoje, nós somos em 4, que a Sim. Sara nasceu depois. Mas, e aí, assim, foi toda aquela adaptação, né? Imagina, eu nunca tinha morado em cidade grande, Sim. né? Então, assim, aí morar numa cidade grande, morava numa casa, ficava sozinha, licença maternidade, chorava muito. Nossa, que desespero, ele trabalhando fora o dia todo, eu com um bebê pequeno, sabe? Nossa, foi uma adaptação horrível. E aí, no outro ano, eu voltei a começar a dar aula. Eu falei assim, caramba, e
até então que eu descobri que tinha o Progresso. Não sabia nem o que era Progresso, gente. Distrito. O distrito. Ah. Exato. E aí, então, comecei a Porque trabalhar... você não saía também, né? Não, então assim, eu era recente, morar aqui em Tangará, nós não conhecíamos ninguém, mas aí ele começou a conhecer as pessoas trabalhando, né? E eu em casa com o bebê. E aí, quando chegou próximo, qual escola que eu vou ficar? Patriarca da Independência. Eu falei... Lá. Progresso, Eu falei, né? gente, mas eu não lembro desse nome aqui, né? E aí, olha como que Deus sabe exatamente o que faz, assim, na nossa vida, sabe? O que aconteceu? Era pra gente ter ido pro Progresso. Por quê? Porque nós criamos nossos filhos lá. Exato. E assim, eu não sei se vocês têm a dimensão do que é o Progresso. Vocês mas moraram lá? 10 anos. 10 anos. Vocês moraram Sério? no Ai, Progresso? Teodora, sim, 10 anos. Gente, não, Xenerri, mas eu já te conheci aqui. Não, na verdade você me conhecia aqui. Porque o que acontece? Qual que é essa parte da história? Nós viemos pra cá com um bebê pequeno. Sim. De colo, e aí no outro ano eu comecei a trabalhar. No que eu comecei a trabalhar, estava no Progresso. Então, a gente tinha um bebê e eu voltava. E ele que tinha que ficar com o bebê para levar em escolinha, porque a gente não tinha babá, tinha medo. E ele que ficava levando e buscando, e eu com o peito todo inchado, tendo que andar e voltar para dar mamar, enfim, aquele sofrimento, indo e voltando. Mas Todos você os dias. continuava nessa loja aqui. Nessa loja Ainda aqui. assim. Exato. E ele trabalhando aqui. E aí, o que aconteceu? Nós decidimos ter 2 filhos perto. Sim. Ou seja, quando o Heitor tinha 6 meses, eu engravidei. Meu Deus, 6 meses. Porque, assim, esse daí já era um projeto nosso. Era um projeto até então, naquele nosso. momento. Antes dos 30, a gente ter a oportunidade de ter 2. Tá. Se viesse um casal, maravilhoso. E graças a Deus veio. E aí, assim, então a gente decidiu ter 2 filhos perto. Então, mas eu não imaginei que eu engravidaria tão rápido. Ela não imaginou que ela fosse tão fértil. Menina, e foi tão engraçado que eu tinha aquele bebezão assim. E aí, aí eu falava assim: olha, tô grávida. Você tá louca? Como assim você engravidou? Eu falei assim: não, eu engravidei porque eu quis. Então, depois com aquele barrigão e aquele bebezão no colo, sabe? E aí tá. Então, tivemos 2 bebês. Sim, 2 quase bebês. gêmeos. Quase Se não gêmeos. fosse por 6 meses de diferença. Exatamente. E aí, assim, 1 ano e 4 meses de diferença. E ele trabalhando o dia todo e eu com os 2 bebês. Então, foi uma licença maternidade atrás da outra, praticamente. Tá. Aí, Né? sim. E então, trabalhei um tempo, aí engravidei, fiquei de novo de licença. E aí, o que aconteceu? Começou a saga de Xenerri ir e voltar todos os dias. Com os 2 bebês. De Progresso para De Tangará. Progresso pra Daqui Aliás, de pra Tangará Progresso. para o Progresso. Meu Deus. Isso. Até que chegou um momento que nós conversamos, seria melhor a gente Morar mudar lá para o e ele Progresso. vir pra cá. E ele vir. Claro. O homem ficar na estrada. Aí tá. Aí foi nesse momento que houve essa virada de chave, porque são 2 viradas de chaves aí, nessa história. Quando é que chegou essa virada de chave, então, que você disse, não é mais isso aqui que eu quero, não é mais isso daqui que vai me fazer ser próspero. Eu preciso mudar. Então, nesse sentido, tinha... Daqui ao Progresso tem o Nemate. Então, às vezes, eu dava carona para alguém que precisava ali, ou na ida ou na volta. Vocês tinham veículos? Tínhamos um veículo. Próprio? Tá. Aí, nesse sentido, eu comecei a perceber que dentro da loja interno, eu vendia todos os produtos, assim como os colaboradores ali, e serviço, que no caso ali era o consórcio. E eu comecei a gostar do segmento porque eu consegui enxergar que eu queria ser gerente para quê? Lá na cidade onde eu morava, tinha 4, 5 mil habitantes. A referência financeira era um gerente de banco. Era gerente. que Certo. ganhava Então, gerente bem. que ganhava bem, sim. vamos dizer assim, entendeu? Era o gerente da loja, que até então era a única referência. Sim. Quando eu cheguei aqui em Tangará, eu comecei a perceber que o meu rendimento, ele estava vindo maior através do quê? Do consórcio. Então, não é questão que eu queria ser gerente. Sim. Eu queria Você queria ganhar dinheiro. ganhar Exato. dinheiro, assim como naquele momento um gerente ganhava. Certo. Aí, para pensar assim, eu tenho que fazer algo diferente. Aí, nessas visitas que chega ali um representante comercial, eu conversando em particular com eles, eu começava a falar assim, me dê 3 pessoas na rede, que a empresa até então tinha 300 lojas, que se destaca na rede.
no que eu ligava para essas pessoas, eu já tinha folhas de caderno na minha frente e caneta. Porque eu ligo para você, às vezes você vai ser repetitivo ali, vai me dar atenção, às vezes não. Só que você vai me falar uma dica e eu vou anotando tudo. Anotei 3 folhas dos 2 lados. Coloquei em prática 3 coisas. De cada folha eu tirei uma questão. Sim. Lembra que do Progresso a Tangará tem a Onemate? Certo. No meio do caminho, eu falava assim, você já conhece consórcio? Ou você já possui No uma meio da moto? carona. Isso. Eu sabia que a pessoa não tinha, às vezes. Sim. Mas como que ela ia conseguir? Ela tinha que ter a pessoa certa. Certo. Nesse sentido, eu comecei a alavancar e ser conhecido na cidade como o Fabiano do consórcio. Olha. Aí, todas as datas comemorativas, eu não enviava uma mensagem assim... Feliz Natal, Fabiano. Não, Feliz Natal, Fabiano Consórcio. Já marcou Já começava ali, ó. a identificar. Isso, marca Que registrada. legal. E nisso eu comecei a perceber que eu não precisava ter a função de gerente Sim. para chegar o que o gerente estava tirando até então. Para mim era deslumbrante esse momento. Foi onde eu pensei, eu tenho que ser diferente. E as pessoas em volta, eu comecei a me destacar entre elas. Que legal. Então, durante 3 anos consecutivos... Dentro da loja. Dentro da loja. Durante 3 anos consecutivos, pensa, para mim ir para Cuiabá é quando eu ia para o Paraná numa confraternização da empresa, que não era sempre. Sim. Porque eu morava mais de 700 quilômetros. Então, eu comecei em 2016, 17 e 18, eu comecei a viajar por conta de resultados pelo que eu estava fazendo dentro da loja. Empresa grande é resultado. Claro. Não é amizade, não é um rostinho bonito que vai Sim, acontecer. a gente sabe. Nós Né? trabalhamos muitos anos em Então, empresa. nesse sentido, eu comecei a eu ser a referência. Lembra que eu ligava para as pessoas, Sim. pediam auxílio? Eu estava sendo a pessoa que estava auxiliando. Nossa. Entendeu? E uma parte, assim, que eu acho que é bem interessante falar também, que é essa questão, né, o que a gente observou. Na verdade, nós como casal, a gente já teve vários atritos, porque o que acontecia? Ele, às vezes, aparecia oportunidade para ser gerente, mas, por exemplo, até em outro estado. Então, eu concursada, com 2 bebês, eu falava para ele, como que nós vamos sair daqui? Começar tudo de novo, começar do zero. E aí, assim, a questão, basicamente, nem tanto financeira, mas aparentemente era até o status também, né? Sim. E aí, até então, que foi acontecendo toda essa situação, essa melhora dele dentro da loja. E nisso, por que eu falei que Deus sabe muito bem o que faz? Porque no Progresso, nós mudamos para lá para ter qualidade de vida. Só para vocês terem uma noção, vou contar uma coisa bem interessante, que uma vez a dentista... Eu cheguei agoniada, falei assim, caramba, né? Por que não troca os dentes logo e tal? Eles tinham uns 5, 6 anos. Não, já tinham 6 ou 7. Ela falou assim, Xenerri, só pelo... Você mora no Progresso, né? Só de um pouco que você me falou, as suas crianças, eles estão na fase correta. Quanto mais a criança é acelerada em que sentido? Celular, ela é desenvolvida de uma forma diferente, por exemplo, do Progresso, que é o quê? Criança brincando na rua, brincando na lama, subindo em árvore, caindo, pedalando. Então, nós decidimos mudar para o Progresso para que a gente pudesse criar as crianças. Então, quando a gente se conheceu, Teodoro, então, na verdade, foi a fase que eu estava mudando para cá, que nossas crianças já estavam com 8 para 9, 9 para 10, que daí a gente decidiu mudar para cá. Por quê? Porque daí eu comecei a trabalhar na prefeitura, aí ficou meio difícil, que até então as crianças ficavam lá, né? Sim. Mas aí a gente decidiu, e foi assim, a melhor decisão que foi na vida, sabe? Ter criado nossos filhos lá no Progresso. Só que nisso, então, ele que ficava indo e voltando. Ele que ficava indo e voltando, assim, 10 anos. Daí, quando vocês vieram para Tangará, você continuou sendo professora? 2021, eu ainda estava em sala de aula. Tá. Isso. Xenerri, professora de matemática. Ai, pois é, gente. Matemática, gente. Lembra que eu falei no começo de matemática. Comecei dando aula de química e física em Castanheira. E até então, o que aconteceu? Como que eu vim parar na prefeitura? 2020... Na verdade, eu sou efetiva do Estado, né? Sim. Então, na verdade, estou de afastamento. E aí, em 2020, como eu sou muito agitada, agoniada, então eu queria mostrar para as outras pessoas o meu trabalho como professora. Só para vocês terem uma noção, quando eu iniciei o meu Instagram profissional, que eu tenho que conhecer, ele tinha mais de 500 posts. E os posts, na verdade, era só foto. Sim. Só que as fotos eram tudo igual, né? E aí eu comecei a entender o que era o Canva, comecei a estudar sobre marketing,
comecei a estudar sobre várias situações e eu comecei a me destacar como professora. E o que eu pensei? Eu preciso ser além de uma professora. Ou eu vou para os alunos, ou eu vou para os professores. E se eu sou professora de professora, eu vou ser formadora. Então, aí eu trabalhei 2020, 2021 na internet. Então, eu já fui até para São Paulo para dar palestra, eu fazia live. Então, Matemática criativa, matemática criativa. Ah, na internet. Na Que internet, legal. exatamente. Então, eu comecei a me destacar em relação a isso. E, então, no meu trabalho, foi dando aquele boom. Na verdade, eu já tinha loja online, eu tinha social media, eu tinha... Loja do quê? De produtos para professores que ensinam matemática. Tá, que Então, legal. assim, vários produtos digitais. Certo. Então, eu precisava, né, desse apoio, então eu trabalhava. E até então, no final de 2021, eu tive o convite. Você quer vir ser formador aqui do município? E até então eu nem sabia que existia essa possibilidade. Seria uma troca, né? Como se fosse uma permuta. Então eu vim para a prefeitura, emprestada para o pro município, e um professor foi no meu lugar. Tá. E foi aí que eu fiquei indo e voltando junto com ele. Ah, vocês moravam lá, daí vinham trabalhar aqui? Morávamos lá, E as morávamos. crianças ficavam lá? Ficavam com babá. Ah, tá. Ah, Ficavam com babá. E aí, nisso, indo e voltando. Daí vocês entenderam que, claro, a melhor coisa era mudar pra cá. Muito vir pra cá. cansativo. Vir pra Tangará. Isso, exatamente. E aí, então, a gente tomou a decisão de vir para cá, para Tangará, em para 2022. 22. Em Tangará. Em Tangará. Fabiano sai da loja de varejo quando? 2018. 2018 eu pedi conta. pra E montou abrir seu negócio. Isso. Carreira solo. Carreira Fabiano solo. Consórcios. Fabiano Consórcio? Fabiano Aí voou. Consórcio. Era assim, era Fabiano Isso, Consórcio. só Fabiano Consórcio. E como é que foi esse começo? Esse Sozinho. Esse Carreira começo, solo. Primeiramente, tudo no começo é difícil, né? Ah, imagino. Você pode ter experiência que Mas for, você tinha um mas- suporte ali também, né? Suporte era eu. Era eu dentro do No meu negócio. J7, detalhe, no J... Era J7 ou era J2 ainda? Era J2. Você e o seu celular. Eu e meu celular. Certo. Aí, às vezes, tinha que andar ali mais de 30 quilômetros, porque daqui em Progresso, em média, 15 quilômetros, né? Vai e Pra volta. você atender um cliente e falar, não quero fazer agora. Pô, Aí, no meio do caminho tem o quê? Tem o que você deixou em casa, que às vezes precisava da sua ajuda. Sim. Tem as crianças que às vezes não tá legal. E você foi buscar uma oportunidade e não deu certo. Mas é aquele negócio. Eu falei assim, não, eu vou provar pra mim mesmo que vai dar certo. E aí, Dentro da assim, loja eu fazia. alugou uma salinha. uma sala. A primeira foi na Nilo, Na Nilo Torres. E você apoiou, Chenerry, Sim. a decisão dele? Assim, na verdade, eu que estimulei ele a poder sair, Ah, assim. tá. Porque, assim... Você que fez ele virar a chavinha. Não exatamente, assim, já tava Ele já assim... tinha essa vontade. Já tinha só essa faltava um vontade. E empurrão. ele tinha um certo receio, né? Sim. Certo receio. Porque, assim, uma coisa é você... gente, é muito bom ser empregado. Aham. Por que é bom ser empregado? Ah lá. Você Faz sol, faz chuva, o dinheiro tá na Tá conta. ali. tá no fim do ali, mês. mas aí tem um porém. Porque, assim, você só cumpriu ordens, beleza. Exatamente. É fácil ser empregado, é muito fácil. Você só cumpriu ordem. Mas você, seu dono, você ser empresário, é totalmente diferente. Ah, empresário. Gente, É mulher, muito difícil, né? Quem cozinha em casa, que faz bolinho para vender, ela sofre. Claro, é muito claro, difícil. é verdade. É muito difícil, não É. importa o ramo que seja. Aham. Vai ser só dentro de casa, você tem que pensar na internet, você tem que pensar no WhatsApp Business, você tem que pensar um monte É de muita coisa. É muita coisa. Então, assim, na verdade, e nós, assim, somos muito parceiro, Teodoro, muito, muito. Até a gente brinca, assim, que é até um pouco estranho quando a gente ouve que o casal não se apoia. Para nós é estranho. Aham. Tanto que, assim, por exemplo, a minha unha colorida, batonzão, eu sempre fui assim, né? E tinha uma professora que uma vez falou assim, nossa, mas seu marido não se incomoda de você usar esses batons, esse esmalte? Eu falei, o quê? Existe Ele isso? acha ótimo. Eu falei assim, não, ele me conheceu assim. Claro, é aí que tá. Né? Aham, Ele é. me conheceu assim, então eu sempre fui desse jeito. Então, E acha bonito, com certeza. lógico, Né? e assim, eu sempre fui desse jeito, né? E aí E é uma- bonito, né? E é autoestima. Olha a cor do blazer dela, bem, Claro. bem discreta. Isso é extremamente ótimo. discreta. Foca no blazer, foca nessas unhas. Não, verdes. nós somos todos do mesmo time aqui. Tá tudo lindo, tá tudo ótimo. E aí, então, por exemplo, quando eu fui para São Paulo para dar palestra, mas e seus filhos? Tá com o pai deles, Gente, ué. que dificuldade de entender que o pai também. na verdade, cuida. a sociedade é
é isso que a gente fala de machismo estrutural. Pra gente é normal isso. Mas pra muita gente não é normal, infelizmente, Théo. Eu também acho quando a gente conversa, né, às vezes em casais, que a gente observa que um não apoia o outro, para nós é muito estranho. E eu brinco, assim, que a partir de 2018, que ele saiu, aí que eu comecei a ter vida, assim. Ele fala que ele me deu asas. Porque eu comecei a fazer cursos. Então, lá na Barra do Bugres, né, tem faculdade de matemática. Eu comecei a fazer cursos, porque ele tinha a disponibilidade de poder se organizar para De poder horário, ficar né? de horário. Flexibilidade de Exato, horários. entendeu? Então, assim, nisso, para mim também começou a melhorar. Então, nossa vida, a partir daí, foi lindo, maravilhoso? Lógico que não. Então, assim, ele sozinho tinha todas as situações para fazer e abrir empresa. É N situações, é extremamente complicado, né? Mas aí, para mim, foi bom. Então, algumas situações, como eu fui para o Paraná, fui na formatura do meu irmão, me ajeitei, enfim. Então, eu tinha essa possibilidade. Então, a gente sempre se ajudou, sabe? Sempre, sempre, sempre. Então, de lá para cá, assim, aí as coisas praticamente foram evoluindo, E assim, entendeu? Xenerri, antes da gente entrar, quando você vem para a empresa, queria te perguntar, Fabiano, em que momento que você entendeu que tinha dado certo o teu negócio? O Fabiano Consórcios virou, deu certo, emplacou. Como é que foi isso? No momento que você começa a sair dessa zona de conforto, você encontra vários espinhos no meio do caminho, né? Vários obstáculos. Tem aquelas pessoas... Eu, Fabiano, costumo dizer o seguinte. Quando você está passando alguma dificuldade, seja ela qual for, amorosa, financeira, enfim, não peça um auxílio para quem está do seu lado, ou para o teu ciclo de amizade. Peça para uma pessoa que você tem um respeito. Ela vai te dar uma chacoalhada que é o que você precisa. As pessoas ao seu redor vão falar o que você quer ouvir. E nesse sentido, eu procurei essas informações. E busquei fora de Tangará, que é os parceiros que já incentivavam a gente, né? Tanto é que esses parceiros, eles me mandavam extratos para falar assim, não, vai dar certo, fica tranquilo. Extrato bancário. Extrato bancário Sim. ali para falar assim, olha, eu tô recebendo isso agora, eu já passei pelo que você tá passando. Que já trabalhavam com a mesma coisa que Isso. você. Entendi. E nesse apoio ali, porque assim, eu tava num valor... Por exemplo, eu tava ganhando quase 10 mil na empresa. Sim. Quando eu saí, eu comecei a ganhar 1.500. Com duas Lógico, de crianças início... pequenas. Caiu muito. Caiu muito. Casa Poder de comprada ou compra. alugada? Alugada. Aí, nesse sentido, por quê? Eu tava numa zona de conforto que era todo dia naquele horário, acordando, todo dia. Eu me vi fazendo algo assim, deixa eu ficar um pouquinho mais. Sim, claro. Isso é natural. Aham. Hoje é Natal, amanhã depois do almoço você volta a trabalhar. Essas coisas de empresa, né? Aham. Aí, já no segundo mês, eu já comecei a falar, opa, tem que fazer diferente. Loquei uma sala. Eu, muitas vezes, às vezes eu comento até internamente. Às vezes eu ia fazer um atendimento, eu ficava solto. Como que eu ia almoçar, onde eu ia almoçar, às vezes sem aquele recurso financeiro. A gente fazia janta em casa. Eu fazia janta e ele trazia a marmita. Trazia a marmita Todos os ali. dias. E às vezes, aonde eu ia esquentar essa marmita? Eu deixava no painel do carro e eu ficava no sol. Nossa! Porque não tinha Entendeu? nem Não tinha micro-ondas. Não tem nada, aquela tá certo. carne cozida gostosa? Você tem que comer ela quentinha, né? Sim. Imagina você comer ela gelada. Então, eu tinha que deixar no painel do carro. Sim. Então, ou seja, você tem que passar por cada situação. É o processo. Pra dar É o valor. processo. No meio do caminho tem gente que vai falar que não dá certo. Só que se você não acreditar em você, não vai dar certo nunca. É por isso que muita gente não dá certo, porque desiste no meio do caminho, porque é difícil. Né? Assim, uma das coisas que a gente sempre conversa é justamente isso. Empreender, gente, é muito difícil. Eu me identifico. Só que é um processo que ele é doloroso, ele é difícil. Só que, assim, tanto que até esses dias, assim, a gente brindou. Eu falei assim, nossa, deixa eu brindar o meu marido maravilhoso. Porque é ele que nos trouxe até aqui. Sim. A determinação dele, porque ele não desistiu. Então, acredito que a grande maioria ter saído e falar assim, vou empreender. Beleza, vai lá. Vai lá, depois você volta aqui e você me conta. Provavelmente, dependendo da pessoa, talvez voltaria a ser empregado. Por quê? Porque ele é mais cômodo, né? E ele não desistiu. E Dani, vamos fazer só uma pausa, porque esse assunto tá pedindo o nosso colaborador novo, minha gente. Mais um colaborador, porque nós estamos chique demais, né, Dani?
Ativos Contabilidade. E o que eles disseram agora sobre ter apoio, ter suporte, eu imagino que eles também tiveram, né? E eles precisam, e eles têm. E é essa pegada da Ativos Contabilidade, né, Dani? Dar suporte, apoio ao empreendedor. É interessante que tem uma sincronia com esses assuntos Tem. aqui, né? Porque a gente está falando de investimentos, de consórcios. Daqui a pouco vocês vão contar como é que você foi para a empresa e como é que vocês chegaram ao patamar que vocês estão hoje. E a Ativos Contabilidade, gente, vem com essa proposta, assim, né? A gente estava discutindo antes de começar a gravar sobre isso. A Ativos Contabilidade se propõe a ser uma hub de soluções. Quer dizer, o que é uma hub de soluções? É um eixo de soluções. Você não vai procurar só serviços de contabilidade. Não vai ser só um escritório que vai fazer a contabilidade do seu negócio e nada mais. Você vai lá, você vai conversar, você vai discutir sobre o seu negócio, você vai buscar soluções. Aliás, a Márcia é maravilhosa. Aí, tá vendo? Vocês conhecem? Márcia e o Eleandro. E mais pra frente eu tenho uma parte para poder falar em relação a ela. Olha isso. Tudo interligado. Tá vendo? Então, assim, ó, precisa de contador, escolha muito bem quem que você vai colocar para fazer a contabilidade do seu negócio. Não é uma coisa simples. É o teu grande patrimônio, é teu CNPJ que está na mão de uma pessoa. Então, escolha muito bem, pense muito bem antes de você fechar esse contrato com o serviço de contabilidade. E a nossa sugestão de uma pessoa que está inovando muito aqui em Tangará da Serra é o Leandro da Ativos Contabilidade. Tá aqui a dica para vocês. Exatamente. Ativos Contabilidade, que já está no mercado aqui em Tangará da Serra desde 2009. Você conhece o Eleandro e a Márcia e toda aquela equipe maravilhosa que está por trás deles também. E olha, Dani, a Ativo Contabilidades não está presente só em Tangará. Ela está presente em Mato Grosso, Alagoas, Paraná. Então, assim, eles abriram um leque. E realmente estão aí, ó, pegando nas mãos dos empreendedores, né? Que eu acho que é isso que importa e tem um total diferencial também. Estar junto, né? E vocês que trabalham com vendas, vocês sabem que às vezes o cliente ele não quer só comprar. Ele quer um apoio, ele quer alguém que realmente direciona, você está fazendo o negócio certo, você está no lugar certo, na direção certa, quer segurança na compra. Ele precisa de uma consultoria, né? Ele precisa, É mais do que uma compra e venda, não é? Pegar na mão, é isso. Pegar na sua mão e vamos juntos, né? Para chegar na contabilidade, você ainda vai para a empresa ou já está na contabilidade? Vamos voltar aqui. Tem que, para chegar lá, para falar sobre a Márcia, que tem a ver com a BPW também, que tem a ver com depois. mulheres, né? Eu vou contar um pouquinho mais para frente. Tá. Então, vamos lá voltar. Como é que foi? Então, o Fabiano contou como é que ele persistiu. Faltou alguma coisa nessa parte da sua persistência para realmente estabelecer, consolidar Fabiano Consórcio? Que daí a gente vai chegar no momento em que a Chenery vem para somar e para chegar Quando onde a gente está hoje, né? Também vira a chave. Eu comecei a perceber o seguinte, que eu não poderia... Dentro da loja, eu estava sendo diferente, mediante os companheiros que estavam ali. Não é que a gente era melhor, fazia algo diferente, se destacava. Só que quando eu vim para fora, eu costumo dizer que dentro da loja eu era o tubarão perto dos peixinhos. Aqui fora eu era o peixinho perto do tubarão. Olha. Então, nesse sentido, eu comecei a perceber, se eu falar assim que eu vendo consórcio, tem gente, como toda área, você sempre vai ter uma dificuldade. Sim. Eu pensei, eu tenho que ser diferente. E o que é ser diferente? Você não podia sangrar no tanque do Não, tubarão. hoje eu falo assim que eu não posso... hoje eu não vendo consórcio. Eu vendo uma consultoria financeira. Hoje eu vendo um planejamento para o teu futuro. Então, é isso. O consórcio, ele é um meio, né? Todo produto é bom, desde que esteja em mãos certas. Cada um de nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, passou e vai passar algum tipo de situação. Mas não é que aquele produto é ruim. Às vezes estão só em pessoas que talvez não estão qualificadas para poder te orientar. Essa é a diferença. Assim, um fato também desse processo de 2018 para cá, que assim foi bem complexo para nós, foi quando ele capotou o carro. Nossa! Nós morávamos no Progresso e ele vindo de lá para cá pegou a aquaplanagem e o carro capotou, foi rodando para cima, depois da melancia ali, e foi para cima e o carro fez assim, ó. Amassou. Amassou inteirinho, assim, ó. Fez isso aqui, Quando ó. foi isso? 2017.
Então foi antes de você sair da Foi loja? antes Foi antes de eu sair da loja. Antes, foi É porque, antes. assim, toda terça e antes. quinta, a loja tinha uma Nossa. disciplina de fazer escolinha de serviço. E como eu me destacava na questão do consórcio, eu ficava meio que um professor ali, treinando e ao mesmo tempo aprendendo. Aí teve um dia que eu acordei um pouco mais tarde. Aí naquela pressa, uma água planada, tinha acabado de chover, tinha acabado de trocar de carro. Tinha acho que 30 dias com aquele carro. O carro cheirava novo ainda. Ai, que dó. Aí, Compramos da Raquel, aliás. A Raquel aí de novo. Raquel, amiga. aí foi aonde eu perdi o controle. Quando eu, assim... Sabe aqueles sinais que alguém às vezes fala assim, foi sinal, foi foi Deus ali. Eu percebi que ia dar um BO no sentido de capotar, eu me encolhi. Aham. No que eu me encolhi, recolhi a perna e o braço, abaixei a cabeça, quando eu abri, o carro tava com um barulho forte, eu só me deu tempo, assim, de desligar. Já chegou gente que, enfim, acabou estourando o vidro e tal, viu a cadeirinha de uma criança, que a gente tava Ficaram sem as desesperados crianças, né? procurando, né? Se tinha criança A e cadeirinha cadê, né? da minha filha tava dentro. Só que ali eu percebi... Então eram duas cadeirinhas, que eram dois bebês que a gente tinha, né? Duas Ali eu crianças. percebi que precisava dar uma freada. Ah. Não tem aquelas situações que às vezes pessoas que gostam de você vão te falar assim, vai com calma, Sim. vai com calma. E às vezes a gente tem que passar por isso, infelizmente, para que a gente dê valor a algumas situações referente a isso. E aí, assim, não só em relação ao trabalho, mas em relação a nós, como casal, em relação às crianças, porque eu sempre falo assim, foi Deus. Eu falei assim pra ele, falei, olha, Deus olhou pra você, fechou com a mão, assim, ó, porque deu perca total no carro, só deu um corte, assim, bem pequeno, e ele ficou um pouco zonzo. E aí, então, rodou, ele ainda conseguiu sair sozinho. Falei assim, olha, Nossa. Deus olhou pra você e falou assim, volta lá que você tem uma esposa e 2 filhos pra você. E sabe o que é Aproveita. interessante? Hoje eu tô com 39 anos, com 30 anos eu fiquei sabendo que meu pai não é meu pai. Ah, Com 30 anos? É, com 30, 30 anos. anos. É uma longa história. Só que meu pai nunca veio na minha casa. Na semana que eu encapotei, ele estava em casa. A gente No estava caso, morando padrasto, no Progresso. né? Pai de coração. A gente estava morando no Progresso. Não tinha nenhum veículo para ele vir até onde. Porque se eu sair do carro, eu ainda fiz vídeo. Falei, olha, aconteceu isso, eu tô bem. Aí meu pai pegou o quê? Uma bicicleta debaixo de chuva. E foi até lá. Veio até onde eu estava. Deus. Ali, eu falava a verdade pra você, ali eu dei valor. É o seu pai que não é o pai biológico. Que não é o Esse pai é o pai que te biológico. criou. Isso, criou. eu sim, Tá. sempre considerei ele como meu Ele é o pai. seu- pra você, ele é seu Óbvio, pai. pra Sempre mim ele é foi. meu pai, pronto, Aham. é aquele que cria, né? Sim, sim. Mas depois dali eu dei mais valor nele. Pois é. Porque pra mim foi chocante isso. Você tinha que idade quando ele passou a ser seu pai? É que, na verdade, adotivo? sim, ele tá com a minha mãe. Eu tô com 39, eles estão já juntos, já tem praticamente 40 anos. Então, Então, não você era conhecia o meu Era verdadeiro bebê. pai. Ele pegou... É pai. Então, ali pra mim foi forte. Uhum. Porque ele veio até onde eu tava, De bicicleta. mediante a situação de bicicleta. Ali foi algo chocante. Pra mim, Que assim, entendeu? interessante, né? Que emocionante até uma situação assim, né? Lembra que... E assim, o meu sogro, ele é muito... Ele é daqueles homens mais antigos, sistemático, Rústico, né? rústico, assim, sabe? Na verdade, ele sempre foi bem fechadão, bem sistemático, eles assim. moram em Castanheiras? Mora em Castanheira, Castanheira isso. ainda. E aí, assim, na verdade, depois que ele se tornou avô, que ele ficou um pouco mais tranquilo, suave. mais suave. É. E aí, então, ele estava em casa. Então, ligou, né? O Fabiano ligou e falou assim, Xê, senta aí. Eu falei, não, fala. Eu estava indo para a escola, Ai, né? meu Deus. Eu capotei o carro. Eu, como assim capotou o carro? Eu falei assim, aconteceu assim, eu já tava meio mole. Eu falei, meu Deus, como assim? E aí, nós só tínhamos esse carro, como que eu ia fazer? Eu com as 2 crianças, meu sogro ali, e os vizinhos, ninguém tava. Aí meu sogro falou, não, eu vou lá. Aí, nisso que foi lá, aí o gerente, né, trouxe ele. Meu sogro ficou com as crianças para mim ir pro hospital com ele. Para poder ir no hospital, assim. Então, foi algo, assim, que mexeu bastante, assim, com a gente. Lembra que a gente comentou que ela ganhava mais que eu? Sim. Por muito mais de 10 anos, ela ganhou muito mais que eu. Que não é problema nenhum também. Não, não vejo questão nisso, né? Por que eu quero dizer? A gente estava acelerado na nossa vida, buscando, às vezes achando que está buscando, mas não está buscando. Se maquiando muitas vezes. E naquele momento ali, por que eu falo que às vezes tem pessoas que falam para você, vai por esse caminho e você é teimoso, vai pelo outro caminho? Porque quando a gente perdeu o carro,
acionamos seguro, demora-se, aquelas questões burocráticas, enfim. A gente morando no Progresso e eu vindo para Tangará. Eu não tinha recurso financeiro nenhum para pegar um ônibus ou uma van. E às vezes a vaidade também de pegar uma carona. Hoje a gente vai baixando mais a bola, a gente vai vendo que não é assim que funciona. O destino vai nos freando de uma forma que a gente às vezes não queira, mas é necessário. E parou, de longe eu escutei um barulho, parou uma mulher do meu lado, já me conhecia da loja. O Uno dela estava mais sujo dentro do que fora. E eu tô engomadinho, arrumadinho indo pra loja. Nossa. Quando eu coloquei o pé dentro, eu olhei pra cima e falei, eu entendi. Era um sinal. Porque não tinha me acontecido nada. E eu precisei, infelizmente, passar pelaquela situação de orgulho próprio, né? Falar assim, peraí, vamos mudar. E olha que interessante, na última eleição, eu encontrei essa mulher. Nós encontramos elas lá. E choramos junto. Sério? Porque ela falou assim, a hora que ela começou a contar do pra Progresso. Ah, é de Progresso. mim... No que ela, Porque nosso título é de lá, né? Então nós vamos pra lá pra votar. ela começou a relatar pra mim aquele momento lá. E eu, aquele dia, eu abracei ela assim... Logicamente, totalmente diferente do que eu abracei a primeira vez que ela me ajudou, né? Então, é forte essas coisas. E, assim, essas coisas de sinais, assim... na verdade, eu não sou uma mulher religiosa. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, Deus tá tão presente na vida de é vocês, muito, né? muito presente, assim. Então, com a minha história de vida em relação ao que eu passei na adolescência, com meus pais separando, ter vindo pra cá, enfim. Então, eu sempre eu fui muito... Pensava assim, independente das coisas que acontecia, eu pensava, o que eu tenho que aprender com isso? Então, eu não sou religiosa, mas eu tenho uma fé muito grande, muito grande. Então, assim, o que a gente percebe? Sempre acontece em sinais, eu chamo de sinais. Então, toda vez que eu penso assim, meu Deus, me ajuda, eu preciso entender alguma situação, sabe? Quando tá angustiada, assim, me ajuda. Acontece alguma coisa. Deus está falando através ou das pessoas, ou de atitudes, ou de situações. Então, assim, essa foi uma das situações, assim, que deu um freio, assim, na gente para poder repensar várias situações que estavam acontecendo com a gente. E aí, Shenery, como é que foi que você deixou a sua carreira como professora, a sua profissão, a sua independência, digamos assim, né? Sim. De trabalhar por conta, sozinha, por você, o seu conhecimento, e foi trabalhar com ele, com o seu marido. Porque, assim, é um movimento tão interessante, porque a gente vem, nós, de uma geração de meninas que foram criadas para ter sua profissão, para ter, né? Ser as guerreiras. A gente queria virar, né? E aí, de repente, você fala, não, eu quero estar ao lado do meu marido, eu deixo essa carreira e vou estar do lado do meu marido e vou apoiar e a gente vai ter um negócio nosso. Sim. Acho tão lindo isso. É uma coragem, né? É uma coragem. Como é que foi isso, Shenery? Foi um processo. Então, o que aconteceu? 2022, então, eu vim para a prefeitura sendo formadora e fui trabalhando durante o ano todo. Então, o que eu pensei? Desde o primeiro dia que eu pisei ali, eu pensei assim, meu Deus, me abre as portas. Sim. Então, aqui eu vou conhecer pessoas, foi onde eu conheci a Teodora. Eu conheci pessoas incríveis lá, não foi maravilhoso. Foi um ano, assim, que eu fui para vários lugares, eu fui para várias escolas, conheci todas as escolas daqui de Tangará da Serra, fui para Cuiabá para fazer curso do selo Unicef, lembra? Sim. Então, levei vários alunos e professores para a feira de matemática, que é a nossa... Nossa, agora fugiu o nome do cargo dela, a Eliane Santiago. Coordenadora pedagógica. Isso. Então, ela me ajudava muito. Então, porque assim, eu sempre fui muito sonhadora, né? Falava, Eliane, eu tenho a ideia de fazer isso, isso. Ela sempre me apoiou. Você sempre foi muito proativa, né? Muito proativa, muito. Inquieta. Muito inquieta. E aí, o que aconteceu? Estando ali na prefeitura, aí, lembra que eu falei assim que foram acontecendo algumas situações, tanto no escritório quanto comigo. O que estava acontecendo comigo? Eu descobri que assim que a minha, imagina uma asa enorme, mas presa dentro de uma gaiolinha. Porque a sala de aula, para mim, eu tinha mais liberdade. Mas como assim você tinha mais liberdade? Porque era só eu e os meus alunos. Era eu e os meus alunos. Então, vamos dizer assim, você é minha diretora e você é minha coordenadora. Falei assim, Teodora, eu tive uma ideia muito louca. Eu quero levar os alunos lá na pracinha para ensinar tais coisas. Posso? Pode.
Beleza. Então, não dependia de nada nem de ninguém. É. Então, só tinha que pedir autorização ali. Então, pegava esses alunos e ia. Então, eu levava a molecada pra rua, levava para debaixo do pé de manga. Nossa, isso, enfim, eu fazia um monte de situações. E dentro da prefeitura, eu descobri a burocracia na prática. E o que acontece? Mesmo eu estando dentro da secretaria, eu pensava assim, nossa, eu vou fazer outros projetos, eu vou fazer isso e aquilo, vai ter verba e tal. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. E aí, então, por exemplo, só para levar os alunos e os professores para Barra do Bugres... parto. Nossa, eu chorei muito, eu tenho que fazer um ofício que tinha que passar para esse, que ia passar para esse. Ninguém merece. Nossa, é terrível. Então, assim, para mim foi muito sofrimento, porque assim, eu não entendi aquele processo, é moroso, é cansativo, é chato, mas eu falei, nem que eu vou cozinhar para esse povo tudo, mas eu vou, Eliane. Eu vou. E ela me apoiou, conseguimos ônibus, enfim. E todo esse processo lá dentro, para mim foi, ao mesmo tempo, foi muito bom, foi muito angustiante, justamente por isso. Porque imagina, eu tinha todas as possibilidades, mas eu não conseguia. Acontecendo algumas situações dentro do escritório. Só ele, Fabiano, sozinho. Isso. Mas nisso passava um, depois passou outro. Sim. E ele sempre sofrendo, porque assim, até então ele fazia tudo sozinho. E numa empresa, você fazer tudo sozinho, gente, num J7, detalhe, um J7. Então, fazer os processos, fazer a parte administrativa, enviar boleto, resolver todas as situações. Assoviar e chupar cana. Vender, por incrível que pareça, vender era fácil. A gente olhando para esse lado. Então, e aí, assim, acontecendo várias situações dentro do escritório e várias situações comigo, né? Então, e aí começava... Lembra os sinais, né? Nice. Ficava assim, tipo alguma coisa na minha mente, assim. Pede afastamento, pede afastamento, pede afastamento. Era Deus falando com você. Isso, era Deus falando comigo. Pede afastamento. Porque aí o que acontece? Dentro ali da prefeitura, então, eu já estava fazendo as minhas formações como empresa. Então, uma prefeitura me contrata. Então, por exemplo, fui para Campos de Julho, fui para Sapezal, fazia as minhas formações, voltava. Então, hoje, eu posso trabalhar com isso. Eu sou uma baita de uma empreendedora. Então, eu descobri que empreender, para mim, empreender é fazer o seu melhor. Então, eu sempre fui uma baita de uma empreendedora como professora. Legal. Eu falei, eu vou ser essa empresária. Virou a chave. Virei a chave. Vou ser empreendedora. Vou ser empreendedora. Mas nem de longe pensou, vou com o meu marido. Não, jamais. eu trabalhar com ele, porque nós somos... Nem parece, né, que a gente é totalmente diferente, né? Nem se percebe. E aí... Falo bastante, né? Percebeu, né? Assim, muito. Mas no trabalho é muito bom. O importante é que você vende muito, Fabiano. Isso é ótimo. Eu costumo dizer assim, ó. Lá em casa você manda. Só que você cuida do que você vai fazer. Porque lá no serviço, lá eu que mando. Pelo amor. E aí, nisso, terminou 2022. Agradeci a oportunidade. Agradeci Eliane, agradeci Wagner pela baita da oportunidade que eu tive. Foi incrível para mim. Mas eu falei para eles, falei assim, eu preciso de algo diferente. Eu quero mais. A prefeitura, para mim, também é pequeno. Sim. É muito pequeno. Era essa sensação de uma asa enorme numa gaiolinha pequena. Então... Mas nesse período já estava alavancando ali? Já. E aí, nisso que então que tava no gargalo. Por isso que, assim, é que a gente... ela começou a acompanhar com mais intensidade algumas negociações que a gente já vinha fazendo, né? E com isso, com a demanda que ela estava, entre aspas, se desgastando pelo que ela estava tendo de receita ali, era muito desgaste para pouco retorno. Não que é ruim, mas para aquela situação ali. Só que daí ela começou a enxergar de uma maneira que lá atrás eu não consegui mostrar. Só que hoje ela tá vendo de uma maneira diferente. Foi onde ela falou assim, opa, peraí, eu tô me vendo nisso. Porque daí foi um processo, né? Falar para vocês que foi... Nossa, foi 2023 para mim foi um ano, assim, muito louco. Ao mesmo tempo, muito bom, muito ruim. O ano passado. O ano passado. Que ano que você foi para a empresa com ele? O ano passado. Ah, é recente. Isso, é de então, agora. isso. Você ficou porque depois da prefeitura, a Xenerri foi, então, para a internet... Com a matemática criativa, isso, você ficou na verdade, tempo? eu já estava, né? Já estava, mas aí você falou, não, vou empreender aqui. Só na internet, você Só foi. na internet. E aí, Quanto tempo você ficou? Na verdade, eu estava fazendo 3 situações.
Quais foram? Eu fui convidada a ser coordenadora de projeto de extensão da FAEST. Opa, faculdade diferente, vou aceitar. E aí, até então, eu não vou trabalhar em casa, né? Então, vou trabalhar no escritório. Então, eu auxiliava ele, eu fazia as minhas coisas como matemática criativa e também tinha a FAEST. Então, tava as 3 situações. O ano passado, começo do ano passado. Então, e aí foi um processo, uma situação. Então, eu estava me sentindo muito mal. Por quê? Na FAEST, eu não conseguia fazer o que eu achava que eu deveria fazer. Então, assim, de fazer o meu melhor. Então, eu cheguei e falei assim, Antônia, a Josiane que me convidou, obrigada, Josi, você é maravilhosa. Eu falei para ela, falei assim, olha, eu não estou ofertando o que eu acho que eu deveria ofertar. Então, não é isso aqui ainda. Não é isso aqui. Então, vamos fechar os 6 meses? Fechamos o contrato de 6 meses. E aí, nesse processo, eu trabalhando para mim, eu tinha uma social media, eu tinha um gestor de tráfego, tinha loja online, fazendo os posts, fazendo live, tudo, né? Então, assim, trabalhando na internet mesmo, com produto digital. Eu tenho um curso gravado. Então, por isso, lembra que eu falei dos barulhos, né? Que eu movimento a mão. Então, eu tenho um curso gravado. E aí, o que acontece? Nesse processo, é uma empresa. Então, uma empresa captar cliente. Enfim, são várias situações. E aí, foram acontecendo algumas situações junto com ele, que eu fazia oração. Meu Deus, eu estou muito angustiada. Me dá uma luz, me dá uma luz. Foi assim, o primeiro baque, assim, foi quando eu fui com ele num empresário. E o Fabiano, ele foi mostrar a questão de como alavancar patrimônio e tal. E ele falava de milhões, na maior tranquilidade. Fala mais calmo que o Fabiano. E eu falava assim, milhões, né? Eu nunca tinha ouvido alguém falar assim de milhões tão natural, tão tranquilo, né? Então, eu fiquei pensando, o que tá, né? Então, por que eu estou sofrendo com isso? Porque daí tinha aquela situação, né? Aparentemente, eu já estava num patamar alto como professora. Apesar que não estava onde eu queria muito mais, óbvio. Mas eu já estava num patamar alto. Então, para mim estar aqui, eu tenho que estar abaixo. Você está entendendo? Então, você falou de contador. Então, eu tive que aprender. Estou aprendendo ainda, né? Você tem que aprender a mexer com o contador, você tem que aprender a mexer com o banco, você tem que aprender a mexer com o sistema. Você começa do zero. Então, mas como que eu, né? Eu vou ficar ali, vou começar do zero. Então, foi uma situação, foi um processo. Até que aconteceu outras situações que também tem a ver com a Antônia, que é da FAEST. Teve um dia que foi bem legal, porque, assim, eu também estou no meu processo de reencontro com a minha energia feminina. Eu estou estudando muito sobre isso, sabe? De meu posicionamento como mulher. Porque, como você tinha falado, nós viemos, assim, de uma fase de mulheres que nós empoderadas, que tem que ser as guerreiras, que tem que dar conta, que tem que Mulher ser... Maravilha. Mulher Maravilha, que cuida, que faz, que trabalha. Ufa! Mas, Cansa demais. Mas sempre está cansada. Já quero mais café, Vitor. Tô cansei. Sempre está sobrecarregada, entendeu? Então, assim, eu sempre fui essa mulher. Até esses tempos atrás, teve um aluno, Igor, ele falou assim, fala lá de mim, professora. Falou assim, nossa, até sua voz tá mais calma. Eu era muito mais agitada, muito mais. E tá vendo que nesse sentido eu fiz bem, né? E aí, então, nesse processo, assim, né, de... Caramba, então eu vou ter que... como se eu fosse a mulher submissa, vamos dizer isso, né? Então, eu tinha o meu trabalho, mas eu estava num patamar alto, então aqui eu tenho que baixar a bola, eu tenho que começar do zero. Então, foram acontecendo essas situações, e a Antônia, falando da Antônia, que aconteceu, teve um dia que daí ele foi me buscar, né? Aí eu falava assim, deixa eu ligar pro meu Uber particular que ele vai vir me buscar. E aí, uma das situações, a Antônia falou assim, Chenerry, eu vi uma luz entre vocês dois que foi lindo de ver. Aí eu falei assim, nossa, né? Uma luz, assim. Quem é a Antônia? A Antônia é dona da FAEST. Tá. Isso. E aí... E ela é uma pessoa espiritualizada, assim? Muito. Ela é assim, a gente conversa assim, a gente sente uma conexão muito boa, sabe? E até esses tempos atrás, no aniversário dela, eu falei, ela participou do meu processo de mudança, né? E eu mandei uns áudios, ela falou, Chine, eu tô toda arrepiada, por áudio. Então, a gente nem estava conversando assim, pessoalmente, né? E ela me falou isso. E até então, aconteceu uma outra situação que foi exatamente a virada de chave ali mesmo, realmente foi. Foi quando que eu até contei para você, né? No dia da inauguração da loja da Lília. Nós estávamos na Arte Pão. Sim. Isso foi provável, se eu não me engano, outubro ou novembro. Nós estávamos na Arte Pão. E aí fomos tomar café, num sábado.
E aí, eu vim para a porta e fiquei esperando ele. Então, ele aqui, e aí as cadeiras são para cá, e veio uma mulher. Nós levantamos, cumprimentamos as duas. Uma veio e pegou e falou assim para mim, falou a mesma coisa. Nossa, eu vi uma luz tão grande. Que lindo em vocês. isso. Ela falou assim, você é esposa dele? Eu falei, sim, do Fabiano. Você Porque não conhecia. nunca vi ela, nunca tinha visto ela. Sério? Sério. Foi um negócio Ai, assim. legal. Sério. Eu adoro isso. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vi uma luz entre vocês e Deus pediu para mim vir aqui falar para você. Meu Deus. E aí, acho lindo sério, e ela pegou na minha mão, assim, e ela olhou no meu olho, e assim, a sensação que eu tive é como se eu estivesse nua, totalmente nua. Aham. Ela olhou dentro da minha alma, E ela falou assim, Chenerry, isso que você pede para Deus, você vai ter. Ai, é muito lindo. Mas para isso, você precisa ajudar o seu marido. E aí, o mais chocante de tudo isso, que isso foi num sábado de manhã. E na sexta-feira, nossos filhos fazem catequese à noite, das 6 às 7h30. Então, nós ficamos no escritório até às 7h30, a gente passa lá, pegamos eles, jantamos ali perto de casa, fomos para casa. Então, a gente falou para as crianças, olha, entra lá, e nós dois ficamos no carro. E a gente ficou conversando, planejando as coisas que precisava fazer. Então, assim, porque né, processo de mudança, nós vamos ir para um outro escritório, precisa de mais pessoas, enfim. Relembramos também até a marmita que colocava no painel do carro. Isso. Porque a gente fez essa Filme. releitura. Porque as coisas já estavam fluindo de tal maneira diferente. Olha que legal. Só que até então, ninguém sabia além de nós. Sim. E essa De mulher, todos esses planos. Ela falou. ela falou tudo isso. Tudo. E assim, nós estávamos, nós dois, conversando. Então, assim, relembrando toda a nossa humilhação, cansaço, sofrimento, tristeza. Não só minha, mas dele, como casal, como pais, como empregados, como funcionários. Então, assim, relembrando de tudo que a gente viveu, assim. E foi muito forte que eu falei assim, nossa, a gente está parecendo o José do Egito, né? Então, só sendo escravo, e não chega logo, né, assim, para ser o governador. E ela falou assim, você precisa ajudar o seu marido a ser governador do Egito. Meu Foi um Deus! negócio forte, tá? Sério, ela me falou exatamente Interessante. isso. Porque assim, independente de religião, Ela falou isso. Ela a falou? gente cuida muito desses sinais. Jesus dizia que a religiosidade nos afasta de Deus. A religião é uma coisa do homem. A relação entre a pessoa e Deus é além de religião. Exato. Então não importa, né? Enfim. Deus conversou comigo através dela, né? Então, aí foi a partir daí que realmente eu falei assim, é isso. Lembra que eu falei que eu já estava no meu processo de energia feminina, sabe? Entendendo o meu posicionamento também como mulher no casamento, como mãe, enfim. E aí, então, eu falei, é aqui que eu vou estar. Ou seja, então, toda a minha habilidade do marketing que eu utilizava para mim, toda a situação que eu conhecia, eu coloquei em relação ao escritório. Então, colocando no escritório, e aí, sangue no olho, né, filha? O Sebrae delas é maravilhoso, ajudou bastante, consultorias. Então, eu preciso entender sobre igual a Márcia, né? Eu preciso entender sobre contabilidade, eu preciso entender sobre a questão de banco, enfim. Comecei a procurar toda essa parte. Foi aí, então, que entrou a BPW também. Que daí você foi para a BPW. Exato. Aí eu entrei na BPW, que também... O que eu pensei? Eu preciso estar perto de pessoas que emanam a mesma energia que eu estou buscando. Que é o quê? É qualidade de vida, é prosperidade, é ir para frente. Mulheres empreendedoras, sabe? Então, entrei na BPW, onde eu conheci a Márcia, conheci mulheres maravilhosas, super me identifico, sabe? E colocando tudo isso em prática para que o escritório fosse para frente. Porque até então, era só ele, né? E a partir desse mês que essa mulher conversou comigo, outubro entrou um colaborador, novembro entrou outro colaborador, janeiro começou outra, fevereiro entrou 2. Hoje nós estamos em 7. Sério? 7. Na HS Então, Consórcios. de 1, que era o Fabiano, dentro do Fabiano Consórcio. Isso. 2, casal, e hoje já são 7. Nós somos em Isso 7. num período de 1 ano. Não, esse de crescimento. de outubro pra cá. De outubro pra cá. Outubro a pra cá. fevereiro. De outubro Já para pensou? cá. Outubro, novembro, dezembro, 5 meses. 5 meses. E estamos com já um outro escritório já em finalização ali.
a gente vai abrir no momento certo mais 2 vagas. Porque a Mais gente 2 já vagas. entendeu que esse cenário aqui cabe, não é pulverizar de, né, de situação, mas a gente preza muito qualidade do que quantidade. Então, nesse sentido, o cliente final tem que ter qualidade sobre o que a gente vai propor. E só um parênteses em relação a isso, qual é essa revelação? Uma das partes, porque foram muitas coisas que ela falou para mim, mas uma das situações que ela me disse, que é assim, que Deus sabe do meu coração, Sim. Deus sabe do nosso coração, do que nós somos, e nós passamos tudo isso, nós não vamos ser prósperos por nós, não só por nós e por nossa família, e sim para outras. E nisso começou a vir as pessoas, entendeu? Então, assim, para nós isso é muito significativo, sabe? Então, nós estamos com mais 5 famílias. Não são 5 pessoas, colaboradores. 5 São famílias. 5 famílias que estão com a gente. Então, assim, isso para nós, assim, não tem nenhuma explicação, assim, do prazer de falar como é incrível que a gente tá vivendo essa fase. E a gente sabe que é só o começo. Ô, gente, peraí, rapidinho, que a gente tá com recebido. Ah, que chique! Dani do céu. Olha Ah, tá essa combinando. caixa. Olha o Aqui. Vitor, Olha, gente. combinando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, Combinando com o caixinha. blazer com o do blazer, Chanel. eu não sabia, mas olha que tá Olha Olha que coisa isso. linda. Olha Olha os que coisa sinais. linda essa caixinha. Olha, viu? Viu os sinais? É Deus, É, Deus. olha a Dani. energia convergindo aqui pra... Olha que graça. Gente, que luxo! Fala aí, Theo. Bolachinhas Da onde veio? personalizadas da Ciamona. Essa daqui são 2 bolachinhas de leite condensado. Gente, olha isso. Nós vamos Gente, experimentar linda. juntos. Que Maravilha. caixinha. Aline, que delícia. Que delícia de Ciamona. recebido esse. Aline também é uma mulher super empreendedora, gente. Não sei Então, se eu vou vocês fazer, já conhecem. não conheço, então eu vou fazer já um convite para ela, Ó. que dia 8 agora, dia da mulher. De março. 8 de março, nós vamos fazer... Elas investem no escritório, então eu vou fazer um convite para você, tá bom? Aline, atenção. Gente, Parceria. olha isso. Ciamoma, Theo. É Ciamoma. isso? Ciamoma. Ciamoma? Tá, então, ó, Chenerry, o Ciamoma. nosso coração pra você. Ai, que lindo, obrigada. Com todo amor. Ó, Não, tem aqui um... Tem que é um isso? coelhinho de Páscoa. coelhinho. Que significa Ó, já tá chegando a prosperidade. Páscoa, né? Tá chegando a Aí, ó, Verdade. vamos degustar já. Vamos degustar. Fique à vontade. Já. A Aline também, uma mulher super empreendedora, tá com uma bebê linda agora. E a Aline, ela sempre trabalhou na área de vendas, pelo que eu soube há pouco. E ela resolveu investir em bolachas Arrasou. personalizadas. Gente, olha o muito bom, capricho. viu? Ó, Gostou, Lindo. Fabiano? E é lindo Adoro também. isso. olha. Gente, embalado que um a delícia. um, com um lacinho. Um a um. Né? Eu acho Você tão imagina o linda essa tanto entrega. de amor, de carinho que Ai, não tem muito aqui. bonito. Ó. Ciamoma, segue lá. Fabiano tá se Já vou fazer um deliciando. convite, viu? Fala, Fabiano. Essas bolachinhas podem estar lá no nosso escritório, pro nosso Não, elas cliente, viu? investem, tá? Aí, Olha, ó. ó, tô até arrepiada, porque encontrei com a Aline ontem e é justamente isso que ela está pretendendo a partir de alguns dias pra cá, justamente fazer o quê? Eu adoro esse tipo de bolachinha. Personalizar bolachas para as empresas. Você com a sua logo. Que do graça! consórcio. Já pensou coisa mais Ó, linda? Não, Pode me lindo. chamar que eu tenho interesse. Ai, Aline, arrasou! Venda feita. Ai, eu fico tão feliz com isso. Nossa, Eu muito, também, eu muito. adoro, assim, sabe? A Tipo, gente- essa conexão, sabe? É. De pessoas que vibrando na mesma frequência, querendo prosperar, trabalhando. Sabe o que eu acho muito legal? No caso da Aline, né? Não sei no que ela trabalhava, mas vocês falando de vendas, né? Então, aí, às vezes, quem olha de fora fica pensando assim, nossa, vai fazer bolachinha? Nossa, Vitor. você é uma professora. Ó, Vitor, você vai Batu. deixar um concurso para você trabalhar com seu marido. Mas existe toda uma questão de propósito, de fazer bem, de se sentir bem, né? É. Então, assim, De realmente fazer o seu melhor, a sua melhor entrega, a sua melhor versão e o resultado aparece. O retorno vem. Ah, eu quero uma dessa aqui de Né? chocolate. arrasou. Delícia, né? É pra gente comer. Vamos ficar todos à vontade, vamos degustar essa delícia aqui. Gente, Meu obrigada, Deus, viu? Dani do céu. Olha, tem até uma numa caixinha aqui. Olha que gracinha assim também, ó. Eu Agora. vejo uma mulher maravilhosa. Olha pro Dia Internacional da Mulher, sugestão de presente. Que legal. Uma bolachinha dentro. Uma flor, olha que gracinha, Chenerry. Aproveitar aqui, ó. Muito legal. Ciamoma hoje presente no entrevista com elas. Perfeito. Deixa eu aproveitar e gravar isso daqui, ó, porque, né, ó, Chenerry, Fabiano,
Muito bom. Dani. Delícia, delícia, delícia. Aline, muito Você obrigada. viu, Vitor, como que nós estamos Que coisa mais ousados? deliciosa. Nós estamos Gravamos chiques. vídeo dentro do nosso podcast e tá muito lindo tudo Dentro isso, do não tá? nosso estúdio novo, Do nosso né, estúdio Vitor? O estúdio é do Vitor, mas a gente pega pra nós. Você entendeu, né? Gente, Gente, e aí? Vamos lá, voltando aqui pra você dentro da empresa. Hoje, né, eu acho assim, algo tão bom pra cidade. Quando um casal trabalha junto, trabalha numa energia legal que vocês têm, essa sinergia, o resultado sempre, a tendência é sempre ser muito bom o resultado, porque é família, é projeto de Deus, é tudo para dar certo. E a cidade ganha, quer dizer, nós aqui em Tangará podemos contar com um cara que a gente está conhecendo muito melhor, que a gente sabe que é do bem, com uma família bacana, que está aí batalhando, trabalhando, né, Vitor? É tão legal isso. Tanto que, assim, a missão do nosso negócio está em relação a ofertar o melhor para o nosso cliente, para que não só ele, mas nós, como empresa, isso quando a gente fala empresa, não somos só nós, mas assim os colaboradores, porque a gente entende que se eles estão bem, nós estamos bem. Oferecer qualidade de vida através do nosso produto, sabe? Então, isso para nós faz muito sentido, faz muito sentido. E igual você está falando assim, trazer para a cidade. Então, só esse mês mesmo... Então, nós tivemos vários clientes com vários contratos. Então, o que acontece? Só esse mês tivemos 4 contemplações. Então, essas contemplações é dinheiro para a cidade. Então, é para comprar. Injeta na Sim, cidade, injeta. né? Injetado na cidade. e você sabe que... eu quero entrar nesse assunto agora, nessa área, porque o Fabiano... Ai, consórcio, antigo consórcio. Não é bem assim, né, Fabiano? São sonhos que você está ajudando. Porque, assim, não é consórcio só para bens... né? Carro, moto, imóveis, mas investimentos. Exatamente. Grandes investimentos aqui. Inclusive, nós estivemos numa inauguração de uma loja que vocês ajudaram neste sonho também. Sério, não sabia disso. Não precisa falar, porque vai... vai. Vai que ela não Tá. não sei, né? É. Mas enfim, Mas vai. vocês ajudaram, né, Fabiano? Sim. Participamos ali, né? Assim, poucas, às vezes, são as pessoas que têm um profundo conhecimento da palavra consórcio. Hoje, o que acontece? Quem não quer alavancar seu patrimônio? Mudou o conceito no país em si. Grandes empresários hoje nas redes sociais aí, de alto padrão, trabalham a modalidade de consórcio da maneira mais correta. Que é o quê? Alavancar seus patrimônios. Só que você tem que ter uma orientação. Por isso que a gente fala, a gente não vende consórcio. A gente vende uma consultoria financeira que, através do consórcio, você pode ser beneficiado na compra do seu veículo, na compra do seu imóvel, de repente comprar um imóvel local, viver de aposentadoria, De aluguéis. de aluguéis. Então, de uma forma bem simples. Como seria essa alavancagem de patrimônio? Imagina que você tem um dinheiro mensal que você vai pagar parcelas. Você não precisa nem dar entrada, você não dá entrada. Você vai pagar parcelas. Então, quando você for contemplado, vamos dizer que você vai comprar imóvel, que imóvel, no caso, é o que traz mais rentabilidade do que o carro, óbvio, né? Então, vamos dizer assim, ó, você foi contemplado, você comprou sua casa. Essa casa vai pagar essa própria parcela dela. Sim, entendeu? Entendi. E aquele dinheiro que eu tinha antes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro consórcio. Vou pagando as parcelas, porque essa aqui já está se pagando sozinha. Eu tenho um imóvel hoje, então eu vou continuar pagando parcelas. Foi contemplado, eu vou ter outro imóvel que eu vou colocar para alocar. Vai se pagar sozinha, dependendo, até sobra. E nisso eu vou sempre fazendo esse alavancagem de patrimônio. Aumentando o patrimônio. Exato. Quando fala aumentar patrimônio, quer dizer o quê? Então, por exemplo, o que significa viver de renda? Viver de renda de aluguel. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6 casas de aluguel e assim, e a longo prazo. Então, quando a gente fala de consórcio, é planejamento. É planejamento. Tem até o meme agora, quem assistiu o Bambam e o Popó. O Popó, ele é assim, a figura do consórcio. São anos fazendo a mesma coisa, se esforçando. E ele é um baita de um campeão, do que aquele outro que vai no impulso, que faz barulho.
eu vou fazer um financiamento, eu tem que ingestar muito dinheiro, eu vou ter que ficar pagando há muitos anos e vou ficar amarrado ali. O consórcio, ele é exatamente... Detalhe, a gente sempre gosta de reforçar o seguinte, não é que o consórcio é errado, o financiamento é errado. Porém, se você concordou com aquele juro que aquela empresa X está te cobrando, você leu, entendeu o real valor, assinou, vida que segue, tá tudo certo. Agora, por que eu vou pagar tamanho juro, sendo que eu tenho outras possibilidades de pagar algo em menos tempo? Que seria metade desse tempo. E detalhe, você consegue se planejar pagando simplesmente a meia parcela daquele crédito até você ser contemplado. Isso não te obriga a dobrar de parcela. Lembra que a gente falou alavancagem financeira e você também pode ganhar dinheiro? Por que a gente fala que o cliente possa ganhar dinheiro? Hoje você pode comprar um veículo, um imóvel ou ganhar dinheiro. No momento que você contempla, se você falar assim, Fabiano, eu quero comercializar esse crédito, quero vender. Para quem que eu vou vender? Você tem liberdade de vender para qualquer pessoa, física ou jurídica, para você não ter uma venda casada. Só que geralmente quando você vende para terceiro, tem 3 situações. Vou pensar, e se não tem recurso financeiro para comprar? Vou analisar, depende do cônjuge ou do sócio. Concorda? Esse vai comprar, esse vai pedir desconto. Você vai gerar desconto para ele, não faz sentido você vender. O teu lucro foi para ele. Nós, como empresa, geramos até 20%, compramos a sua carta, registramos em cartório. Então, um exemplo, você fez um crédito de R$500 mil, está pagando R$1.397. Nesse momento, você pode lucrar R$100 mil. Aí eu faço uma pergunta. Você troca 5 mil por 100? É quase óbvio que você venha trocar. Por quê? Porque eu tenho a Chenerry, que ela foi ver um financiamento. Um crédito aproximadamente R$500 mil vai ficar mais de R$1.300.000 de juros que você venha pagar. Ainda que ela pague para você 100 mil de ágio referente à contemplação, para ela está mais barato. Detalhe, ela está fazendo algo em 18 anos. Talvez aqui está fazendo financiamento de 35 anos. Volto a repetir, não é errado você financiar. Mas se você assina, você está concordando. Então, a leitura visual hoje mudou. Recentemente, tivemos uma reunião com alguns membros de pessoas bem influentes da área do financiamento. E eles estavam relatando que o financiamento está ficando cada vez mais difícil. E vai chegar um momento que vai dar uma travada, sim. Por quê? Porque o financiamento, grande parte disso vem da poupança. E as pessoas estão deixando de guardar em poupança. Porque estão buscando outros recursos financeiros para alavancar seus bens, que é o consórcio. Tá, antigamente, falando de imóvel, né? A gente ouvia falar muito de financiamento de casa. Financiar uma casa e tal. Não se falava consórcio para casa. Hoje, então, eu posso comprar um consórcio para comprar uma casa. Sim, tanto e por que antes não se falava? O que virou? O que mudou aí? Como que foi? É que no país em si trabalhava muito a área do financiamento. Qualquer empresa que trabalha com financiamento, ela vai gerar lucro. Né? Ela vai pensar o quê? O banco hoje ele tem lá o financiamento e ele tem o consórcio. Só que grande parte dos bancos ele tem o produto consórcio na sua prateleira como válvula de escape em alguma situação. O teu gerente não vai te ligar para falar assim, vem aqui comprar um consórcio comigo. Sim. Ele vem aqui financiar, vem aqui, eu vou te agregar uma taxa X no financiamento, contrapartida faz um título de capitalização que muitas vezes é o consórcio. E assim, só respondendo a sua pergunta, o que acontece? Nós somos corretores autorizados da HS Consórcios, que é a maior... E pioneiro. E nós somos pioneiro aqui em Itagará da Serra. Então, a HS Consórcio, ela é uma administradora independente. Isso quer dizer que ela não precisa de banco. Tá? Ela não precisa de banco para ter o consórcio. E o que acontece? O consórcio, basicamente, são pessoas pagando parcelas para que todo mês algumas dessas pessoas vão tendo o seu bem. Então, o que está acontecendo? Está evoluindo de uma certa forma, tanto que nós somos agora para Bento Gonçalves no início desse ano. Então, foi inaugurada uma convenção e foi inaugurado um novo grupo que vai até 1,5 milhão para imóvel. Então, exato. Então, o que acontece? Até então, os valores de crédito das casas eram menor. Então, hoje nós temos de R$100 mil até
1,5 milhão. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Cada ano que passa, a administradora ela está aumentando de uma certa forma para que possa atender, por exemplo, empresários. Empresários que precisam construir ponto comercial. o seu ponto comercial, que precisa construir o seu galpão, porque quando a gente pensa daquele antigo consórcio, nossa, mas é comprar uma moto? Não, não é. Então, tanto que a nossa marca hoje é Fabiano Consórcios Investimentos Imobiliários. Ah, Xenei, vocês não vendem para veículo? Vendemos, tanto Sim. que produtores rurais conseguem comprar seu maquinário agrícola. Gente. Exatamente, através do consórcio veicular. Uau, Porque, que assim, é ó, muito melhor. Exato. Com certeza. Então, que assim, Mais são rentável. duas modalidades. É a modalidade veicular Sim. e a modalidade imobiliário. Então, a veicular, então, assim, tem os carros, motos, tem até ônibus, caminhão, maquinária... Jet ski, enfim. Aeronáutica. É aeronáutica, que é motor, veículo. Uau. E tem o consórcio imobiliário, que nós temos carta de 100 até 1,5 milhão. Ou seja, cada ano que passa está evoluindo de uma certa forma, porque as pessoas estão procurando maneiras melhores para investir o seu dinheiro. Então, o que acontece? Ah, vai chegar lá, quando que eu vou ser contemplado? Não funciona assim. Você tem que entender que é um planejamento. E nós estamos procurando investidores. Sim. Quem são investidores? São pessoas que têm aquele dinheiro mensal que não vai atrapalhar o seu orçamento de uma certa forma que ela vai investir na família dela. Então, assim, e por que o imobiliário? Porque o imobiliário você tem esse retorno que é a questão do aluguel. Do aluguel. De que a grande maioria dos nossos clientes estão buscando isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica, assim. Quando a gente compra um consórcio do Fabiano Consórcios, esse dinheiro, ele vem da onde? Só para deixar mais clara a minha pergunta. Por exemplo, eu compro um consórcio de um banco, Bradesco, vamos supor. Sim. Aí eu sei que o dinheiro veio do Bradesco. Isso pro leigo, né? Que, Sim. claro, o dinheiro Sim. circula, né? Ah, eu peguei o dinheiro do Bradesco. Aí quando eu compro um consórcio do Fabiano Consórcios, onde que é a fonte desse recurso? Tá. Primeiro que você tem que ter sempre a segurança que a administradora que você está contratando é fiscalizada e credenciada pelo Banco Central. Tá. Infelizmente, no mercado hoje tem, às vezes, fachadas bonitas que não são credenciadas. Isso é importantíssimo para a segurança da pessoa. Onde algumas pessoas não falam só leigas, mas cultas também de informações que passam batido por querer agora. Então, ou seja, como a gente é uma administradora independente, a própria administradora ela tem esses recursos próprios. E detalhe, você foi contemplada, não é que você vai receber o dinheiro. Tem uma análise de crédito para ver se você é compatível, ver se você consegue comprovar renda. Ok, tá tudo certo? Aí a gente pode falar assim, agora você pode comprar um bem. E a gente dá total suporte relacionado a isso. E de uma forma bem simples. Vamos imaginar essa TV. Ela custa R$1.000. Vai juntar 10 pessoas que vão pagar essas parcelas para que todas elas podem comprar essa TV. Mas nesse mês vai ser uma. Uma pessoa. No mês que vem vai ser a outra. Então, de onde vem esse dinheiro? Dessas 10. Exato. Para os investidores. Dos próprios Essa investidores. arrecadação que mensalmente nós, Exato. como cliente, vamos Sim. estar Por que o pagando. consórcio ele é vantajoso? Porque eu pago uma parcela pequena para comprar um bem muito Maior. grande. E aí, assim, então, esse mês pode ser um, depois vai ser o outro, depois vai ser o outro. Lembrando que com nós existem 4 modalidades, 4 chances mensais para que você possa adquirir o seu bem. Que é o que ele vai explicar melhor para vocês. A gente tem a questão do sorteio. Sorteio é sorte, né? É você participar mensalmente e poder ser contemplado pela Loteria Através do Federal. sorteio. Tá. Tá. Exato. Loteria Federal, porque ela tem que fiscalizar. A auditoria tem que bater em cima disso. Legal. Até para validar o teu negócio como cliente. Então, você tem aqui sorteio, você tem lance livre. O que é um lance livre? É leilão. Aquele que mais oferta verbalmente do bolso, Sim. ele vai entrar no lance livre. Certo. Lembrando, só paga se for contemplado, tá? Terceiro, eu posso ofertar algum recurso da carta que talvez de um momento eu não tenha. A gente cede até 30% do Da carta? próprio Da própria crédito. Você não tira Olha! dinheiro do seu bolso. Você não tira um centavo do bolso. legal. Legal. E todos os nossos clientes participam dessa modalidade. Exato. Então, ou seja, independente de valor, você pode usar 30%.
Quarta chance, se você tem a fidelidade de manter certinho as suas parcelas durante 6 meses, o que a gente vai entender? Que você é um bom pagador. Você imagina 6 meses, será que todos do grupo vão pagar 100% certo? Às vezes acontece de ter um atraso. Não é que a pessoa não tem um recurso, Claro. atrasa. Uhum. Só que você vai concorrer só com os bons Com quem pagadores. tá pagando. Exato. É justo. Lembra É que a justo. Xenri falou do grupo de até 1,5 milhão? Sim. A gente tem grupos diferenciados que envolve a quinta chance. Ah, tá. Você acha que tem pessoas que em 6 meses possam atrasar? Sim. E em 12, a chance é maior? Pois é, se você tiver 12 parcelas consecutivas, você vai encurtando a quantidade de pessoas e vai te favorecendo. Muito legal isso aí. 5 chances de condenação. Então, imagina um grupo grande de pessoas. Então, tem o sorteio que vai ser pela Loteria Federal. Tanto que nós tivemos um cliente que foi contemplado por sorteio, só que, infelizmente, não pagou boleto e perdeu Perdeu a chance. a chance. Porque é regulado pelo Banco Central, uma regra do Banco Central. Caramba. Ele não pagou a parcela e, infelizmente, ele perdeu. Sim. E então, esse é o sorteio. O Fidelidade, ele tem 6 meses. Então, você vai pagar certinho. A partir de 6 meses pagando certo todo mês, você vai entrar num grupo menor só com quem está pagando certinho. E o que vai acontecer? Se, por exemplo, você falhou no mês, vai zerar de novo, entendeu? Zerou tudo de novo, então você vai continuar pagando. E esse grupo do milhão, que agora é de 800 a 1,5 milhão, então esses investidores eles vão ter a quinta chance, porque se pagar 12 meses, vai estar num grupo só com quem está pagando corretamente. E o que a HS ela entende? Ela entende que você precisa... Brasileiro, até brinca assim, que brasileiro às vezes não tem essa questão do cuidado com o planejamento. Então, você cuidar com o seu boleto para que você possa... É a disciplina. É a disciplina. Por que às vezes a pessoa fala assim, mas espera aí, por que sai mais barato aqui do que aqui? Porque não é doloroso a gente ter disciplina? Sim. Só que é gratificante no final. Ali no final. Quando a gente tem pressa, a gente paga mais caro. Não é que é errado. Eu tenho que estar concordando com o valor que vai ser cobrado. Exatamente. Então, dentro da modalidade de consórcio, ele envolve disciplina. Se você tem a disciplina de cuidar, contemplou, você pode tanto usufruir da sua disciplina, quanto ganhar dinheiro daquela pessoa que está com pressa. Hoje tem consórcio a partir de qual valor? A de parcela? De veículos, a partir de R$ 197 a parcela. De uma carta de crédito Uma carta de que... crédito. Meia parcela referente a 34 mil. Tá, De veículo. Até ali um crédito de R$500 mil de veículo. tá. Sim. De imóvel, a gente tem parcelas a partir de 341, um crédito de 100 mil. 341 reais? Reais. Pra 100 imóvel. mil, isso. Exato. Nossa. Aí até 1,5 milhão. Aí você fala assim, Fabiana, onde eu vou comprar em Tangará um terreno, uma casa de 100 mil? Convenhamos. Tem. É muito difícil. É. Porém, se você tiver competência e tiver disciplina de aumentar a tua parcela, enxergar que enquanto a tua fatura do cartão for mais importante que o teu sonho, você nunca vai conseguir aumentar essa parcela. Né? Quantas vezes final de semana você às vezes vai se permitir, não é que é errado. Você tem que ter esse momento social. Sim. Só que às vezes a gente fica se vitimizando que precisa com mais intensidade. É onde o sonho vai ficando cada vez mais Vai E, ficando assim, pra trás. e um parênteses que eu quero assim, deixar bem claro aqui para todo mundo que está assistindo é a questão da consultoria. Quando fala consultoria, imagina que vocês duas ganham o mesmo valor. Então, você vai falar assim para o Fabiano, olha, eu quero um crédito de R$500 mil. Então, ele vai te passar todas as questões, como funciona certinho. E aí, a Teodora falou assim, não, Fabiano, a Daniela vai me explicar. Não funciona assim. Por quê? Por mais que vocês queiram comprar a mesma casa de R$500 mil, mas vocês têm rendas diferentes, a mesma renda tem maridos com rendas diferentes, você tem o planejamento diferente, você tem os seus boletos, as suas dívidas, enfim. Então, o que acontece? O Fabiano ele precisa escutar, não só o Fabiano, mas nossos colaboradores precisam escutar qual é o objetivo de cada um. Baseado nisso, então ele vai direcionar, olha,
para você é melhor essa situação, para você é melhor essa daqui, para você é melhor isso. Porque tem gente, por exemplo, que tem dinheiro no banco e tem renda. Então, tem muitas pessoas que têm aquele dinheiro ali rendendo e não sabem o que fazer com esse dinheiro. Então, não precisa tirar esse dinheiro do banco para poder fazer investimento só com aquela parcela. Renda. Só aquela O aplicação rendimento. O mensal. rendimento mensal, você já faz um planejamento financeiro muito incrível, muito incrível. Então, assim, esse é bem bacana de deixar essa parte para que, assim, para as pessoas entendam certinho como que funciona. Aham. Muito interessante. Só finalizando a parte do imóvel aqui, pode comprar um terreno, pode comprar uma casa, O crédito o imobiliário. crédito Exato. imobiliário, terreno, posso comprar uma casa já pronta, Sim. posso construir em cima do terreno, que eu estou comprando um terreno agora, só que eu quero construir em cima do meu terreno. Pode. Eu posso ter minha área empresarial, eu posso ter ali um sítio, que é meu sonho, uma chácara, um Pode pesqueiro. construir, pode reformar. Pode ter uma fazenda. Posso ter apartamentos. Hoje a gente tem grandes empresários em Tangará que eles nos procuram, até trabalham com financiamento imobiliário. Só que por questões de ética, eles só me pedem, Fabiano, não me divulguem, porque eu fico sem reação lá na hora de oferecer. Certo. Então, ou seja, eles compram o próprio bem deles e alavancam o dinheiro. Nossa. Então, Pensou? olha o início da nossa conversa. Consórcio, não gosto. Te interessou uma conversa agora? Aham. Em começar a enxergar oportunidades? Aham. Sim. Talvez você é um desse. É. Se permita ouvir, pelo menos. Exatamente. E como é que a gente faz para nos permitir, além desse podcast, nos permitir ouvir Fabiano e Chenerry? Onde é que a gente encontra vocês? Hoje a gente está Hoje. localizado na Rua 1, ao lado ali do Roca Atacado de Tintas, na frente da Caixa Agro, super fácil. HS Consórcio. HS Consórcio e Fabiano Consórcio Investimento ali. Aham. Tá. Mas daqui uns dias, Estaremos em novo endereço, um ambiente totalmente diferenciado. Espaço maior. Muito top. Que façamos questões de você e você também. Na Avenida poder Brasil, na Avenida Brasil. ali. prestigiar esse momento ali. e também dá pra gente acompanhar através das redes, Das redes sociais, sociais. de vocês. Isso, o né? telefone nosso. Qual é o telefone? 659-9687-1477. E as redes sociais, então, é @fabiano.hsconsórcios. E também tem o meu arroba, que é @Chenerry Magalhães. Chenerry só tem eu, né? Chenerry é única. SHENERRI, Chenerry Magalhães. Só Gente, tem a eu. história de vocês é muito É interessante, é muito legal. Antes da gente agradecer É. vocês e encerrar nosso bate-papo, a gente vai dar mais um recadinho, né, A Theo? gente tem mais um recadinho, sabe Pra por você que quê? tá acompanhando aqui. Exatamente, porque nós temos mais uma parceira novinha em folha. E não param de chegar neste patrocinadores episódio. para esse podcast. Nós Graças agradecemos a Deus. muitíssimos. E A que gente volte agradece. para o seu negócio todo esse investimento que você está colocando aqui com a gente, né, Theo? Exatamente. Já que estamos falando de investimento, mas fala aí. Já que estamos falando de dos nossos investimentos. parceiros. É a Ju Festas. Ah, tá. Da Kelly vocês não vão falar. Não foi ele. Tá, então daí pode mudar, daí eu já vou mudar. Tá, tá. Por causa de vocês. Eu Tá. Nós estamos hoje tendo o privilégio de ter a Ju Festas e Decorações aqui no podcast Entrevista com Elas, que também tem tudo a ver, Dani. Ju Festas, decoração de eventos. Uma menina sonhadora que está no ramo da decoração e de eventos há 8 anos. A Ju amava mexer com balões, tanto que foi para essa área. E a Ju Festas veio para o Entrevista com Elas através do Espaço Europa, que também está tudo ligado ali. Ju Festas, nós vamos deixar o arroba dela aqui para você e vamos deixar também o telefone. Ju Festas, decorações de eventos, aniversário, chá de bebê, chá, revelação, festa de empresas, né? Olha só. Daqui uns dias nós temos inauguração aí do espaço novo, viu, Ju? Então, ó, Chenerry e o Fabiano já estão aqui prontinhos para receber a sua proposta. E muito obrigada por estar conosco aqui também. Né, Dani? E a dica é: celebre os momentos Celebre. importantes e felizes da vida, com festa, sim, com balão, sim. Exato. E lembra das Ju Festas para celebrar a sua festa e o seu momento, a sua alegria. E que mais? E precisou de um espaço para celebrar.
né? Para festejar, para colocar a decoração linda. Onde que a gente vai, Dani? Espaço Europa, claro, né? Claro, né? Claro, né? Espaço Europa, aquele espaço amplo que a gente sempre está falando aqui para você que fica localizado ali no finalzinho da Rua 48. Vocês que têm duas crianças também, recomendo aquele espaço, porque ele é enorme. E a criançada ama porque cabe muito brinquedo lá. Eu acho que Muito. são sinais. Festa, celebração, alegria, felicidade. Sinais pra gente de que coisas muito boas estão para acontecer, Coisas viu? muito boas Vamos mesmo. já recebendo essa profecia, tomando posse dessa bênção e acreditando que teremos muitos vamos- motivos para celebrar e para confraternizar. Amém. Precisou, Né? então, de um espaço para chá de bebê, chá revelação, aniversário infantil, batizado, almoço, jantar de batizado, Espaço Europa. Entre em contato com a Simone, que ela tem um espaço amplo, cervejeira, tem geladeira, tem freezer, tem fogão industrial, tem de tudo. Sem contar nas toalhas, mesas, jogos de mesas, uma cozinha completa que vocês têm junto deste aluguel. Fica a dica. Espaço Europa. Espaço Europa. Sempre com vocês e conosco E também. com a gente. Gente, que delícia saber a história de vocês. Foi muito Olha, muito bom. A gente já ficou pensando em comprar consórcio? Com certeza. E investimento. Pensou em investir, em ganhar dinheiro, pensa em Fabiano Consórcio e Investimento. Esse é até um bordão que a gente fala lá. Pessoa em consórcio, chama o Chama Fabiano. o Fabiano. É, isso aí. Fácil. É isso aí. E agora a equipe do Fabiano. Exatamente. É, chama a equipe Fabiano. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte para a equipe nossa: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. Então, ou seja, para ficar mais leve e vocês terem liberdade dentro do que tem que ser feito, né? O que é legal. Porque, assim, lembrando, principalmente, independente de crédito, não se promete contemplação em consórcio. Se alguém te falar que você tem X% de contemplação, sai fora que é dor de cabeça. Então, pessoa certa vai te orientar da maneira certa. Pessoas que às vezes não estão preparadas vão falar o que você precisa ouvir. Isso. Muito bom, Legal. gente. Obrigada mesmo. E desejamos, assim, muito mais sucesso, porque vocês já estão no caminho, já estão no trilho, já estão colhendo os frutos, né? De tanto trabalho. E desejamos que seja cada vez mais próximos, que talvez daqui a um tempo a gente se reúna de novo e vocês tenham aí mais o dobro de Mais 7, já vai para 14, novidades. e aí Com vai. certeza. Que vai crescendo a Tem equipe. coisa boa vindo por aí. No momento certo a gente fala de novo. Ótimo, não tem problema. Nós temos um Nós espaço aqui, ó. Dedicado para essas empresas inspiradoras que queiram ser patrocinadores. Tem que ir da dosando entrevista essas com- novidades, isso né? daí. Compartilhar história, ajudar empreendedores. Né? Aqui Ajudar nós novos temos um sonhos. espaço para que os empreendedores mostrem o seu trabalho. E é um ciclo, né? Você investe, tem retorno, você investe, tem retorno, e negócio é isso. Né? Exatamente. E nós ficamos muito felizes. Generri, muito obrigada Nada. de coração Obrigada. por essa entrevista. Obrigada, Fabiano. Hoje a gente sai daqui com um olhar diferente para um consórcio. E já sabemos de quem comprar consórcio E já da sabemos. próxima vez. Com certeza. A gente que agradece o convite. Fica já o convite também para vocês tomar um cafezinho no nosso ambiente. E para você também frequentar nosso ambiente, conhecer um pouco mais dos nossos planos. E ó, você já vai ali. Já clica aqui, né, Dani? No YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Segue, compartilha com Exatamente. mais uma pessoa É. e ajuda a gente a fazer esse canal crescer, porque tem muita história boa para inspirar outros empreendedores, motivar outras pessoas. Gente, a gente precisa compartilhar notícias boas. E esse Notícias podcast boas. traz tantas notícias boas. Então, ajuda a gente nessa missão aí de levar boas notícias para todo mundo que deseja empreender. É fácil? Não. É possível? Sim. É. Muito trabalho para depois... Tem que plantar para depois colher. É assim a vida, né? É isso daí a vida. E a gente está plantando para colher também junto com vocês. Obrigada. Clica, compartilha. E segue também o @ de vocês. @fabiano.hsconsórcios. Vamos colocar aqui Conheça no YouTube, nosso no Instagram. trabalho. Sempre stories todos os dias. Ah, tá vendo? Vídeos, Destaque fotos. nacional, tá? Destaque também local. Ano passado tivemos. E esse ano vamos para cima para continuar. Fomos destaque essa- empresarial 2023. Exatamente. Arrasou. Vamos para cima, é isso aí. Arrasou. Vamos para cima, vamos decolar. Gente, Parabéns. é triste
A dor do parto. Pra inovar, é triste a dor do parto, mas nós temos perto. Dani, obrigada por mais um episódio. Ai, Theo, adoro. A gente adora se reunir pra tomar um café e bater papo. E essa entrevista com elas não veio à toa, veio de Deus, né, Dani? Veio de Deus. Tá aí o Vitor, mensageiro, Vitor! trouxe de Deus um podcast pra nós. Gente, obrigada, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Até a próxima.